Meus caros, hoje é 5 de outubro, ainda é, e eu não podia deixar terminar o dia sem vos falar um pouco sobre esta data que tem um duplo significado. O mais comum que toda a gente conhece é o da implantação da República em 1910. Sobre isto quero dizer-vos que em 1910 Portugal era um país verdadeiramente europeu, no sentido de que estava a par com quase todas as potências. Tínhamos lançado um cabo submarino para a Inglaterra uns anos antes, tínhamos a ciência no seu mais alto nível, tínhamos tudo o que os outros países desenvolvidos tinham, tínhamos comboio, tínhamos tudo, claro, não era a linha que temos hoje, mas tínhamos lançado o comboio, tínhamos todas as condições avançadas, tecnológicas, progressivas, como se diz, e éramos um país europeu, um país da linha da frente. Havia muitos países subdesenvolvidos nessa altura e outros que nem países eram, passaram a ser mais tarde, estavam englobados em grandes impérios. Nós éramos independentes, aliás, éramos independentes desde 1143, que vos quero falar a seguir. Mas, antes disso, realmente, em 1910, nós éramos um país como os outros. Não éramos mais pobres do que nenhum deles e estávamos à frente, com certeza, da maioria deles. Hoje 110 anos depois, somos um dos 3 países mais pobres da Europa e aquele um dos 3 que apresenta piores índices civilizacionais, como a esquerda gosta de dizer, de toda a Europa. Portanto, nós perdemos imenso com a República. Pode-se dizer que se não fosse a República ia dar ao mesmo, nunca saberemos. A verdade é que nós tínhamos um rei inteligentíssimo. Tínhamos, enfim, filho de um outro rei assassinado, porque nós não fomos sempre um país de grandes costumes. Nós, nos finais do século XIX, éramos um país muito ativo, muito terrorista, como se diz agora. Tínhamos a Carbonária, tínhamos uma data de braços armados e não tínhamos exército suficiente para fazer face àquela gente toda. Portanto, digamos que, basicamente, a implantação da República foi feita muito à custa de grupos terroristas como a Carbonária. Não vamos entrar por aí em grande esmiuçamento, porque depois também nunca mais daqui saímos e não é esse o objetivo. Mas podem sempre estudar. Em 1910 proclamamos a República e nos primeiros 16 anos, até 1926, nós tivemos 40 e tal governos, 46 salvo erro, e tivemos 8 presidentes da República. Portanto, foi um caos absoluto. Um caos absoluto. A monarquia era má, a República foi bastante pior. Bom, e chegámos aos nossos dias, depois, claro, veio o Estado Novo, veio uma ditadura militar primeiro, veio uma ditadura militar a seguir, com o Sidónio Pais, e chegámos ao Estado Novo, que ninguém conhece, mas que no final foi realmente uma ditadura como as duas anteriores, praticamente, não foi militar, mas é como se fosse, e veio o 25 de Abril para nos dar liberdade outra vez, como em 1910, liberdade essa que hoje, passados 46 anos, percebemos que é uma liberdade falsa, uma vez que ela serve apenas para irmos votar de 4 em 4 anos, coisa que algumas potências do Oriente nem isso fazem, não é? Aquelas que começam a mandar em nós, nem isso fazem. Não há democracia na China, não há democracia rigorosamente nenhuma, só há um partido, portanto não pode haver democracia. E nesse partido vota quem quer, e mesmo que quem queira ir votar vá, acontece que tem um candidato para votar. Não tem mais porque o partido não deixa. Portanto, é esta a democracia que querem? A extrema-esquerda em Portugal é isto que quer? Quer uma democracia deste nível, partido único, candidato único, para depois poderem votar ou não? Mas é melhor que vá, porque senão descontam nos pontinhos lá no cartão, não é? Esse é outro assunto que falaremos e que já falámos também em tempos. Vamos falar da outra data do 5 de outubro, que é esta. Neste livro do José Matoso, o grande historiador, aliás, vocês vêm atrás de mim, é só livros de história dos melhores historiadores, não é cá a Wikipédia, nem é cá brincadeiras, curiosidades sobre a história, e são muitas, também tenho algumas. José Matoso, Joaquim Veríssimo Serrão, Hermano Saraiva, Oliveira Costa, entre outros. Tenho aqui muita coisa atrás. E leio, coisa que a maior parte dos portugueses, infelizmente, não faz. Bom, aqui explica tudo. O José Matoso explica a vida de Afonso Henriques, mas bem explicada. Vejam que isto não é fácil. Ok? E em 1143, também no 5 de outubro, aconteceu uma coisa se calhar mais importante do que em 1910, que foi Portugal ter-se tornado independente de Castelo e Leão, ou de Aragão. Tudo estava a formar naquela altura.
e, portanto, basicamente, nós tornámos um Estado independente. Será que a independência foi total? Não foi. É verdade que não foi só meia independência, mas Afonso Henriques, com os seus truques, acabou por se tornar suzerano da Santa Sé e, portanto, passou a perna, como se costuma dizer, ao primo, Afonso VI, e, portanto, a coisa acabou por se afirmar depois de muitas batalhas, depois de muitos castelos ganhos na Galiza, que depois tiveram que ser entregues por causa do problema de Badajoz, do desastre de Badajoz. Tudo isso, meus amigos, eu aconselho-vos a lerem neste ou noutras obras. Está aqui tudo explicado sobre Afonso Henriques, a sua vida, e em 5 de outubro de 1143 acontece que nós ficamos parcialmente livres daquilo que hoje se considera a Espanha. Na altura não havia Espanha nenhuma. Aliás, a Espanha é um país com 300 e tal anos, nós temos quase 900. Nós somos dos países mais antigos da Europa. E, realmente, se calhar o mais importante era festejarmos este dia de 5 de outubro como sendo uma nação soberana. Na altura foi parcialmente soberana, porque ele tinha que prestar vassalagem ao seu primo, mas acabou por não o fazer, e, portanto, na prática, de facto, não de direito, mas de facto, nós passámos a ser um país independente em 1143. Claro que foi só em 1179, com a bula Manifesto Probato, que a Santa Sé nos reconheceu como um Estado independente. Foi só em 1179. É verdade. Mas em 1143, nós demos o grande e o primeiro passo. Digamos que foi o nosso 25 de Abril da altura. E, portanto, eram estas duas datas que eu vos queria deixar aqui, rapidamente, porque os vídeos não podem ter muito mais coisas. E queria também dizer-vos o seguinte. Temos sido alvo, ultimamente, aqueles que, como nós, pensam diferentemente do rebanho, diferentemente da doutrinação socialista, temos sido alvo de muitos ataques. É claro que a esquerda só agora percebeu que o Chega é realmente uma grande ameaça para o Bloco, para o Partido Comunista e os outros já nem falamos porque já praticamente não existem. Mas é uma grande ameaça e eles só perceberam isso agora. Então o que é que eles têm feito? Têm feito uma congregação de esforços dentro da esquerda comunista, antidemocrática, porque não tem eleições, autoritária, como na China, e querem, enfim, dar cabo do partido que começa a apontar-lhes, e é o primeiro partido que lhe começa a apontar o dedo ao nariz e a explicar-lhe que eles são realmente uma aberração histórica. Desde 1989, pelo menos, que o comunismo devia ter sido abolido. E apesar do Parlamento Europeu ter considerado que o nazismo é igual ao comunismo, na minha opinião erradamente, porque o comunismo matou 12 a 16 vezes mais do que o nazismo, nunca saberemos, mas foi muito mais, 100 a 120 milhões de desgraçados que morreram vítimas do comunismo, e do nazismo foram apenas 6, segundo dizem as contas dos estudiosos. Apesar de ter sido equiparado o comunismo ao fascismo, a verdade é que o fascismo não é aceito em lado nenhum, nem existe desde 1945, desde a morte de Mussolini e de Hitler, mas o comunismo está aí para lavar e dourar, não é? O comunismo existe em Portugal, pelo menos sob a forma de 2 partidos com representação parlamentar, que é o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. A tal ditadura do proletariado. Vejam bem, como é que pode haver um partido democrático representado num país democrático, num parlamento democrático, que defende a ditadura do proletariado. Bem sei que já retiraram alguns parágrafos da Declaração de Princípios, mas continua lá tudo na mesma, só lhe retiraram isso, mas continuam, os princípios são os mesmos e, portanto, a filosofia política é a mesma. Podem ter dourado a pílula, mas não enganam ninguém. E, portanto, nós estamos a ser realmente alvos de ataques por todo lado, a comunicação social. Por exemplo, olha, ainda anteontem tivemos num jantar em Castelo Branco, embora alguns fascistas, social-fascistas, digam que eu estive em Viseu, inacreditável, tenho mais de 500 testemunhas que estive em Castelo Branco, fui com várias pessoas para Castelo Branco, mas eles estão a ver esse ataque das mentiras, como não há maneira nenhuma de combater ideias, porque realmente o que nós dizemos é verdade. Quando apontamos o dedo ao subsídio de dependentes, quando apontamos o dedo à corrupção, quando apontamos o dedo a todo este nepotismo, às negociatas do Partido Socialista, nós temos razão. E toda a gente sabe isso. Portanto, eles não podem combater isso. O que é que eles combatem? Combatem com mentiras. Dizem, por exemplo, que eu estive em Viseu a rondar não sei o quê, quando eu estava em Castelo Branco rodeado de 500 pessoas, a ser filmado, fotografado, a fazer vídeos, até o próprio de Aventura disse que eu gostava de fazer o som, o João Tilly no som, quer dizer, mas apesar disso, estes bandidos, que não têm outro nome, da extrema esquerda, travestidos da direita, vêm para as redes sociais dizer que as mentiras, no meu caso foi que estive a Viseu, eu só soube isso agora, já andava aí na net há algum tempo. Portanto, é tudo falso. Mas não é só falso o que dizem sobre mim, é falso o que dizem sobre
Toda a gente que eu conheço, que são nazis, que são fascistas, que são não sei o quê, que são o Diabo 4, tudo mentira, eu conheço as pessoas. São pessoas normalíssimas, afáveis, serenas, cidadãos que pagam os seus impostos, coisa que quem os acusa de algumas coisas não paga, nem nunca pagou, e portanto gente cumpridora, enfim, dentro do normal, não é? Também não somos nenhum santos, não somos nenhum deuses, somos pessoas normais, não somos melhores nem piores, pagamos os nossos impostos, cumprimos as nossas obrigações e pronto, e é isso que nós fazemos. Agora chamarem-nos nazis, fascistas, não sei, por pessoas que nem sabem sequer o que é o fascismo, não sabem sequer o que foi o nazismo, não sabem nada, não é? Aliás, o fascismo, como eu disse há pouco, não existe desde 1945, não é? Desde que morreu Mussolini e depois o Hitler em 30 de Abril. Portanto, eles não sabem sequer do que falam. Se eles estudassem alguma coisa como eu estudo aqui atrás, talvez pudessem já falar de outra maneira, mas como somos perfeitos ignorantes, é gente que não conhece nada, praticamente analfabeta, ou pelo menos analfabeta funcional, não sabe nada de história, não sabe nada de política, de correntes políticas, o que se passou, pelo menos no último século. Eu já não vou lá para trás, para a Idade Média, mas pelo menos a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, pelo menos do século XX, já nem peço mais nada, pois nem isso sabem. São os desgraçados. E então, pronto, aprendem palavras, fascismo, não sei o quê, nazi, fascista, e é fascismo. Bom, temos que ter muita calma, estamos realmente a ser alvos desse ataque agora organizado por toda a extrema-esquerda, e esse ataque, como não pode ser um ataque filosófico, não pode ser um ataque de combate de ideias, como deveria ser, ok? Isso nós aceitamos, nós somos democratas, ao contrário dos comunistas, que não aceitam nada disso. Nós somos democratas, aceitamos qualquer tipo de debate, mas como eles não têm argumentos nenhuns, o que é que fazem? Inventam histórias, inventam mentiras sobre nós. Sobre mim, agora começa a ser, já foi em tempos, agora voltou outra vez. Completamente falso. Nem vale a pena debater. Dizem que eu estava num lado e eu estava a 300 km em Castelo Branco. Que é de Viseu a Castelo Branco, nem sei quantos quilómetros são, mas estava lá desde as 5 da tarde que saí daqui. É? E eles garantem que eu estava em Viseu. Portanto, vejam bem a que nível é que nós chegamos. A que nível de podridão. E o mais giro é que há gente na minha terra que me conhece e que sabe que eu realmente nem sequer estava lá porque estava em Castelo Branco e continuam a partilhar estas mentiras. Qual é o objetivo? Eu não sei. Agora, que realmente temos dezenas de fotografias, eu tirei selfies. E já agora queria também pedir desculpa aos meus seguidores, ainda ontem em Lisboa foram centenas de pessoas que vieram ter comigo a dizer que mandam mensagens e que eu não respondo. Meus caros, é impossível. Eu recebo 300 mensagens por dia. Se atendesse o telefone, eu recebia 100 chamadas por dia. É impossível, eu não fazia outra coisa, tenho que perceber isso. As pessoas começam a perceber. Não é por mal, é que não há tempo vital para isso. Percebem? Portanto, eu peço desculpa. Tanto em Castelo Branco também me disseram isso, como em Lisboa. São dezenas de pessoas que querem tirar selfies comigo. Em Lisboa foram mais de 100. Eu nem sei quantas foram. Estive ali meia hora a tirar selfies no final. Ia falar com as pessoas e não sei o quê. Mas no final, quando eu acabei o meu serviço, que é produzir o áudio, produzir o som para os comícios de André Ventura. Foi por isso que eu tinha que estar em Castelo Branco. Nunca podia estar em Viseu, percebem? Mas eles são tão atrasados, são tão mauzinhos, são tão mentirosos. Enfim, isto é dolo mesmo, isto não é negligência, isto não é engano. Eles fazem de propósito e vão nos atacar com estas mentiras daqui para a frente. Portanto, nós temos que estar preparados, eu já estou preparado, os meus colegas têm que estar preparados, todos nós temos que estar preparados para apanhar com mentiras. Já não é com ideias, nem com epítetos, nem com debate de seja do que for. Não, é mentiras. Você fez isto e é mentira. Você disse aquilo e é mentira. É assim. Eles trabalham agora com base na mentira porque já esgotaram todas as munições. Muito obrigado a todos os meus seguidores. Peço muita desculpa mais uma vez por não poder responder a toda a gente, mas como digo, são centenas por dia e não havia hipótese nenhuma, está bem? Talvez mais à frente eu consiga arranjar forma de ir respondendo a uns e outros. Muito obrigado por todos e viva o 5 de outubro! O 5 de outubro de 1143, de certeza. O 5 de outubro de 1910. Olha, nem sei que vos diga. Nem sei que vos diga.